O concurso TSE unificado é uma das maiores oportunidades de 2024, com a previsão de mais de 500 vagas. A banca já foi definida e vai ser a FGV. Mas o que a gente pode esperar desse concurso? Definitivamente será um concurso bastante concorrido. Isso porque vai ser um concurso unificado em todo o Brasil. Então as provas provavelmente serão em todas as capitais, o que vai atrair um grande público. Além disso, as matérias do concurso TSE, a previsão é que seja semelhante às de tribunais comuns ou de outras carreiras, com uma base central ali, constitucional, administrativo, civil, processo civil. Então, essas são matérias comuns para várias áreas de estudos de concurso público, o que vai atrair público diversificado, quem estuda para magistratura, quem estuda para promotoria, quem estuda para tribunais, todo mundo vai ficar interessado em fazer, especialmente porque o custo para a prova vai ser bastante baixo. Você vai pagar a inscrição e fazer a prova em casa, via de regra. Ou se você mora no interior, você vai se deslocar para a capital, no máximo, que não é um custo tão alto como se deslocar para outro estado. Além disso, o número de vagas é bastante alto e é uma grande oportunidade, porque além da previsão de ser mais de 500 vagas, é um concurso que vai ter uma duração aí mais ou menos de 4 anos, porque a regra é 2 com mais 2. Então, além dessas vagas imediatas, você ficar naquela lista é super importante, porque mesmo que você não passe nesse quantitativo gigante de vagas, se você ficar na lista, você tem a chance de, durante os 4 anos aí de vigência do concurso, ter uma oportunidade de ser chamado. Então, é uma oportunidade rica e única. Um concurso parecido com o TSE, na minha opinião, é o TJDFT. Isso porque lá em 2022 foi organizado pela FGV também, e além disso foi um concurso que atraiu todo mundo. Foi um concurso com um número alto de inscritos. Quando a gente olha para a analista judiciária, a gente tem um número de 40 mil inscritos, o que é um número bem maior do que o comum. Várias pessoas que estudaram para magistratura, estudaram para promotoria, estudaram para carreira policial, qualquer área diferenciada, quis fazer esse concurso, porque as matérias eram comuns, eram semelhantes, então era uma grande oportunidade, era bastante vaga, era um concurso grande, todo mundo quis fazer. No TSE não vai ser diferente, na verdade vai ser maior. Como eu falei, as provas serão em casa, via de regra, para a maioria das pessoas, porque vai ser nas capitais, é um concurso nacional de grande proporção, todo mundo vai querer fazer, mesmo até que nem estuda para concurso, vai ficar interessado em fazer esse concurso. Agora, uma coisa a gente tem que ter cuidado, por ser FGV, eu acredito que a prova vai vir em português, sim, porque quando a gente pega as provas de tribunais, organizadas pela FGV, sempre vem português. Eu não acho que nesse vai ser diferente. E nisso a gente tem que ter muito cuidado, porque é uma matéria que derruba muito, não pode negligenciar. Por quê? A FGV tem um jeito bem peculiar, vamos dizer assim, de cobrar português nas provas. É o português dela mesmo. Então, é bastante complicado, assim, você realmente conseguir dominar a matéria, porque não é uma coisa muito gramatical, não são as regras, necessariamente. Então tem muita interpretação de texto, que é uma lógica que só ela segue. Tanto é verdade que muita gente vai fazer a prova de português e mesmo estando entre os primeiros colocados, consegue tirar uma nota não tão boa, assim. Eu peguei aqui, esse aqui é o TJRN, que teve recentemente. E como você vai observar, mesmo os primeiros colocados ali na listinha, você observa que ele fez 14 de 20. Então, 14 de 20 é algo não tão interessante no concurso, assim. A maioria das pessoas conseguem tirar mais de 80% na prova de português, e na FGV a gente não consegue. Tem uma média aí de ser um pouco mais de 50%. Às vezes tem um ou outro que realmente consegue quase baixar português, mas é uma coisa muito rara. A regra é que mesmo a galera que tá muito boa, muito competitiva, ficou entre os primeiros colocados, ainda assim, português foi uma rasteira. Então a gente observa que teve gente que tirou até 11 de 20. Então, é uma coisa que deixa você, assim, alarmado. Tanto é verdade que no JFT, quando eu fiz a prova, eu analisei isso, porque eu fui muito mal em português, confesso. Eu fui muito mal, eu tentei entender um pouco a lógica de português da FGV e não consegui. Mas o que me acalentou foi, quando eu fui observar os primeiros colocados do concurso, eu vi que a galera também se deu muito mal. Os primeiros colocados da prova, quando eu fui ver, não fecharam o português. Na verdade, tiraram menos da metade na matéria. Então, é uma coisa que lhe conforta. Quando você vê os primeiros colocados, os 30 primeiros, vamos dizer assim, e eles não conseguem tirar uma nota tão alta em português, significa que não é um problema da competição das pessoas que estão concorrendo, mas é um problema da forma como a FGV elabora suas questões, que não é tão justo assim, e a forma como ela não aceita recursos, porque a FGV ela é bem rígida em relação a isso, ela se acha a certa. Então, é uma prova que vai ser, sim, difícil. A gente consegue observar nisso até pela qualidade, assim, das notas. Mesmo os primeiros, aqui eu tenho como parâmetro o TJFT, que foi esse post que eu fiz na época, quando eu fiz a prova, a galera não fazia uma nota super alta, ali mais de 80%. Não, era uma prova que exigia muito de você e que a nota de corte acabava ficando um pouco mais baixa do que o comum,
Porque você vê concursos e tribunais, especialmente, que tem pessoas que conseguem fechar, acertar 100% de uma prova. Não é tão comum, mas tem acontecido. O que mostra que a competição realmente é bastante alta, mas que com a FGV ela não vem para brincar. Ela faz uma prova realmente pensando nisso. A concorrência vai ser qualificada, então eu preciso nivelar por alto. Agora, pensando no TSE especificamente, e como a FGV pode vir nessa prova, eu achei a prova do Senado Federal para Conselho Legislativo um pouco assim do que a gente pode esperar da prova do TSE. Quando a gente vai olhar as questões de direito eleitoral, já é uma coisa que é bastante comum com a FGV. As questões não são simples, as questões não são o óbvio. Ela sabe que você sabe a resposta básica, mas ela quer a básica com um detalhe. E os enunciados das questões são enunciados longos que exigem um raciocínio, e não aquele decoreba do que está na lei. Então, a prova ela tem essa complexidade maior. Quando a gente olha as questões aqui, observe que o texto é gigante, assim, é um texto bastante... quando você imagina uma prova, né, numa folha que fica ali metade da página, então, é uma questão grande, sim, é uma questão complexa, é uma questão que cobra mais de uma coisa ao mesmo tempo. E, por mais que os assuntos sejam assuntos quentes, quando eu parei para ver questão por questão e vi o que foi que ela cobrou lei seca, ela cobrou jurisprudência, o que é o comum, ela não fugiu do que é o padrão de ser cobrado. Ela cobrou temas quentes, ou seja, acesso gratuito, recursos eleitorais, cassação de diploma. Ela não fugiu, ela não foi para assuntos complexos, domicílio eleitoral. Então, tudo isso são assuntos que são assuntos quentes, que realmente tem uma probabilidade alta de cair na prova. Você tinha que saber, você não poderia ir para a prova sem saber esse tipo de assunto. Mas quando você pega as questões, você vê que são questões complexas, são questões mais difíceis. E dá para sentir isso quando a gente vai olhar ali o percentual de acertos e erros. Eu aqui estou tendo como parâmetro do QC, que eu peguei para ver como é que a galera estava acertando, errando, como é que estava o nível das questões, e você vê que está mais vermelhinho do que verde. Significa que as provas, as questões no geral, são provas mais difíceis, sim. E eu acho que o perfil da prova do TSE vai ser nesse nível. A banca FGV consegue dosar bem, assim, o que ela quer fazer naquela prova. Existem provas que são menos complexas, feitas pela FGV também. Mas eu acho que nessa prova do TSE a gente pode esperar uma mão pesada. Até porque, como eu falei, vai ser um concurso muito disputado. Então ela vai querer nivelar por alto. Eu acho que a prova vai vir um pouco nesse nível que veio para o Senado. São questões boas, mas questões difíceis. Então, além de estudar bem, estar bem preparado, é construir um raciocínio do assunto. A gente precisa de memorizar muita coisa, porque eleitoral é uma matéria deliciosa, eleitoral, eu acho, mas a eleitoral tem muitas regras. Então, existe sim um nível de decoreba, porque você tem que memorizar muitas regras, contas vedadas, quando é que pode ter propaganda ou não, então tem muita coisa para memorizar. Mas, para além disso, vai ter que ter um raciocínio, você vai ter que estar muito afiado na hora de analisar as questões. Então, um resuminho do que eu acho, na minha expectativa de prova, é que a prova vai ser difícil, a prova vai ser longa, vai ser cansativa e que vai exigir bastante raciocínio na hora de você analisar as questões. Então, tem que ter uma mente bem descansada, uma mente bem alerta na hora da prova, porque às vezes a gente consegue confundir um pouco as regras na nossa cabeça e errar na hora da prova, o que não podemos deixar passar. Então, a gente tem que ter uma preparação com bastante afinco aqui. E pensando aqui, o que seria a base, enquanto a gente ainda não tem edital e nem o regulamento destrinchando de como é que vai ser a prova, a previsão é que o edital saia até fevereiro, eu imagino que a prova vai ser mais ou menos assim, uma base geral, né, de como a gente pode se preparar para o TSE unificado, que vai ser a base ali, o português da FGV, eu acredito que vem sim, pode vir 15 a 20 questões, eu acho que vai ser mais ou menos assim. Direito eleitoral, né? Não tem como na prova de TSE unificada, se você trabalhar como analista eleitoral, não vinha eleitoral. Direito constitucional, direito administrativo, direito civil, direito processo civil, porque são matérias base dos concursos na área jurídica especialmente. Eu acredito que virá sim essa base aí. Essa base é o que deve vir no edital. Agora, tem coisas que podem vir a mais, que o que pode vir e a gente não sabe direito penal e processo penal, pode ser que caia, porque a gente vai analisar editais antigos de TRE, a gente vê que algumas provas cobraram penal e processo penal, eu acho que pode vir sim nesse edital, mas eu quis colocar aqui como talvez, porque só quando sair que a gente vai saber de verdade. Pode cair a administração pública, eu não sei, depende também de qual cargo vai ser, pode ser para técnico caia, para analista não. É uma surpresa que a gente pode ter, é uma possibilidade, na verdade. Informática e raciocínio lógico-matemático. São matérias que normalmente caem para tribunal, mas é sempre uma surpresa. Tem edital que vem, tem edital que não vem. Então, assim, se você tem uma base, massa. Se você não tem,
talvez seja interessante você conseguir construir pelo menos raciocínio lógico matemático, que é uma matériazinha com algumas regras que você precisa aprender mesmo. Talvez seja legal você, pelo menos o básico ali, saber. Então, são possibilidades que podem vir no edital. Para além disso, não consigo aqui imaginar outra matéria. Mas, se você acha que pode cair mais alguma coisa, comenta aqui nesse vídeo pra gente debater juntos. E é mais ou menos isso. Agora, sobre direito eleitoral, a gente tem a seguinte estrutura. Direito eleitoral, minha gente, basicamente, é lei seca, né? Então, a gente tem uma legislação forte de direito eleitoral e a gente tem algumas questões doutrinárias, como sistemas eleitorais, princípios eleitorais que podem vir na prova, uns pontos constitucionais que são constitucional eleitoral, que também pode vir, você pode aprofundar por fora, mas assim, eleitoral, vamos dizer, 90% é com base na legislação e jurisprudência. Inclusive, eu recomendo muito você dar uma olhadinha no site do próprio TSE, porque lá tem a lei compilada com a jurisprudência deles. Então, é bem interessante, é uma forma muito boa de você estudar, porque você vai estar estudando a lei e a jurisprudência ao mesmo tempo. Agora, se você não tem muito tempo, talvez você deveria estudar a lei e depois procurar por jurisprudência compilada, que também tem lá no site deles. É muito bom. Nesse sentido, eles são muito organizados. Agora tá, vamos falar da legislação eleitoral. Lei das eleições, lei de partidos políticos, lei de inelegibilidade, o Código Eleitoral, que é um pouquinho defasado, mas vai ter umas partes mais procedimentais que vai cair, parte de recursos, por exemplo, tá ali no Código Eleitoral. Súmulas do TSE, que não são muitas, então veja todas, são poucas súmulas, dá pra você não negligenciar isso, e resoluções do TSE. Eu acho aqui que essa resolução do combate à fake news vai cair com toda certeza. Isso porque na última eleição a gente teve muito esse trabalho do TSE no combate à fake news, a desinformação, e a questão também que a gente teve esse ano, no 8 de janeiro, né, o atentado, o crime contra o Estado. Então, o TSE trabalhou muito com isso. Então, ano que vem também eu acho que vai ter muito essa questão de fake news ainda para as próximas eleições. Então, eu acho que é um tema muito quente, muito caro para o direito eleitoral, e que vai vir uma cobrança nesse sentido. Então, eu acho que essa resolução com certeza vai cair. E a resolução 23.659 de 2021, ela substituiu a anterior, que também caía muito em concurso, sempre vinha. Então, essa resolução de alistamento eleitoral, eu acho que essas duas são as que vão cair. É a minha opinião, com base na questão probabilística, mas, assim, pode ter outras resoluções muito importantes que podem cair. Mas, por enquanto, pra gente ter um norte, vamos ver isso aqui, vamos ver na legislação. A lei de combate à fake news, ela é bem pequenininha, são 7 artigos, dá pra você dar uma olhadinha pelo menos nela por enquanto, dá pra você ir vendo jurisprudência do TSE, fraude de cota, questão de inegibilidade, condutas vedadas. Esses são temas muito quentes, tem muita jurisprudência e cai muito em prova, então tem que saber. Então você tem que procurar os temas mais quentes, assim, para pelo menos aqueles ali você conseguir estudar. A questão de cota de gênero é um tema muito rico no TSE, vai cair na prova com certeza, pelo menos uma questão, eu garanto que esse tema vai cair. Então, assim, a gente tem muita coisa para trabalhar. O bom que eu acho é que o direito eleitoral é super gostoso de estudar. Então, quanto mais eu estudo, mais eu acho legal. É uma matéria boa de estudar e é uma matéria extra, vamos dizer assim, para quem estuda para outras áreas. Porque só basta acrescentar ela não é tão grande assim. Se você focar na legislação, você vai conseguir ter um bom quantitativo de acertos, eu acredito que sim. E é mais ou menos isso que a gente pode esperar da prova. E ainda alertando sobre essa questão das fake news, eu vi lá no edital do Senado Federal, também organizado pela FGV, que ela já cobrou isso. Teve o ponto aqui 7.15, mídias sociais e campanha eleitoral, usos e limites, fake news e processo eleitoral. Eu acho que já é um indicativo de que vai vir. Inclusive, é um bom edital para você ver mais ou menos como é que a FGV pode trazer no edital dela do TSE. Eu acho que vai ter uma estrutura parecida e você vê que também traz ali ações afirmativas no processo eleitoral. Então, essa questão de gênero, de cotas, vai ser bastante importante, porque é um tema bastante recorrente no direito eleitoral. E a gente ainda pode imaginar uma prova discursiva. Eu acho que a prova vai ter uma estrutura semelhante ao JDFT. O JDFT teve 60 questões e 2 questões discursivas. A vantagem da FGV é que a FGV trabalha com questões discursivas objetivas. O que eu quero dizer com isso? Não são dissertativas, são perguntas objetivas, assim, o que é tal coisa, conceitue tal coisa, isso aqui pode, isso não pode. Então você tem ali de entre 15 a 20 linhas para responder a pergunta, dizendo sim ou não, justificar aquele raciocínio, isso é bastante importante. Foi inclusive um aprendizado que ficou para mim na prova da JFT, foi focar mais nos fundamentos na minha resposta. Eu perdi bastante pontos por conta disso, eu sabia a resposta, respondi, mas não destrinchei melhor, não deixei robusta o fundamento
daquela minha resposta, então eu acho que é isso que tem que trabalhar aqui, responder em poucas linhas, de forma satisfatória, que a banca quer. Falando de aprendizados, né, TJFT, na época eu falei e mantenho meu posicionamento, é que a FGV não muda espelho, eu acho ela muito presunçosa. Por um lado a gente tem a CESP, que é uma banca que sempre está anulando questões, anula muitas questões de concurso, muda gabarito, mas por mais que seja uma desvantagem, de certa forma, também é vantajoso, porque a banca ela aceita o raciocínio dos alunos, dos candidatos, e a FGV ela não aceita, ela se acha certa e não aceita ser contrariada. Então, isso é um pouco chato da FGV. Ela tem um nível de presunção assim que você tem que trabalhar ao máximo para se alinhar a ela, para conseguir tirar uma boa nota objetiva e, se vier discursiva, responder como ela quer. Porque se você não fizer isso, dificilmente na fase recursal você vai conseguir mudar alguma coisa e você vai sair perdendo e já era. Outro ponto é que a FGV ama súmulas vinculantes, tanto na objetiva como na discursiva. É uma coisa que ela realmente gosta, súmulas e tal. Então, assim, é bem importante você ir para a prova sabendo todas elas, não são muitas as vinculantes, pelo menos. Então, capricha nisso aí e vamos estudar, porque não vai ser uma prova fácil. Inclusive, quem quiser, vou deixar um link do grupo aqui no WhatsApp pra gente conseguir estudar juntos, falar sobre a prova e ir se preparando. Te convido a participar, vou deixar o link aqui embaixo. E compartilha aqui comigo nos comentários o que é que você acha dessa prova, como é que vai ser.